Dia 30, formado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó, capítulo 10, versículo 8. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Isaías, capítulo 43, versículo 21. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam. Alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido, foi formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro se perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse neste mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra poema vem do termo grego, que também é traduzido por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é um produto de linha de montagem, em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Deus, propositadamente, o formou para que você o servisse de um modo que tornasse o seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo, e as uniste no ventre da minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O seu trabalho é maravilhoso. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrada no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um dia só houvesse passado. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece, visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrar desses 5 fatores, criamos um acróstico simples: forma. Neste capítulo e no próximo conheceremos esses 5 fatores. Como Deus lhe dá forma para o ministério. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sobre medida de capacidades é a forma. F, formação espiritual. O, opções do coração. R, recursos pessoais. M, modo de ser. A, áreas de experiência. Forma, esclarecendo a sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o servamos. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus não pode receber dons que vêm do Espírito. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los. Por isso são chamados de dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem determina. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso não há dom que seja concedido a todos. E ninguém recebe todos os dons.
Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus: ensinar-nos a amar uns aos outros e depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para o seu benefício, mas para o benefício dos outros, exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós, como meio de ajudarmos toda a igreja. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjuntos, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar os seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir os seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas nas igrejas. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nosso dom com o dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu. Nos tornamos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons. Faça o que fomos chamados para fazer e sinta-se tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério. Mas ele, em particular, não forma um quadro completo. Deus também formou você de outras 4 maneiras. Forma, atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesse, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje, usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é, ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares. Cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para o coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto os outros são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a nossa atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza de nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacidade para o serviço. Não ignore os seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia diz que devemos servir continuamente a Deus, de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhe despertam paixão. Deus quer que você use os seus interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos
pode identificar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque você ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não pelo lucro ou por obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia eu vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há no seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno do que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no seu coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração. E então, faça isso para a glória do Senhor. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até amanhã.